Monitoramentos, eles dependem das fontes. Então, cada fonte tem o seu tipo de monitoramento. Fonte de emissões atmosféricas tem um tipo de monitoramento. As fontes de águas têm o seu tipo de monitoramento. As fontes de... Às vezes a gente tem fontes de solo e tem o seu tipo de monitoramento. Cada indivíduo tem o seu tipo de monitoramento. Pessoal, tá começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimed. Eu sou Maurício Oliveira e eu tô aqui ao lado do meu amigaço fera, Thiago Gonçalves. E aí, Thiagão? Fala, Maurício. Vamos lá, mais uma, né? Mais um podcast. E você que tá por aí, você sabe que já vem coisa boa, então já tasca o peteleco aqui no like aqui do nosso querido YouTube. Já faz a inscrição no nosso canal. Não esquece que tem um monte de vídeo legal aí nas playlists. Vários vídeos falando sobre monitoramento ambiental, mas só daqui a pouco, tá? Primeiro você assiste esse, depois você vai pra lá, viu? Você já sabe que é coisa boa, então compartilhe esse conteúdo com seus colegas, com seus amigos, todo mundo que quer saber mais sobre monitoramentos ambientais, sobre como cuidar do nosso meio ambiente. E claro, deixa o sininho ativado aqui para o YouTube te avisar toda vez que tiver coisa boa. E olha só, hoje o tema fontes de emissão. Então olha só, vem com a gente. Tiagão, o que são considerados esses negócios aí? Não sei se é de comer, o que é esse negócio aqui? Ó? Fontes de emissão. Hoje um tema bem interessante, né? Didático, eu diria, né? Que a gente precisa trazer aí a questão bem conceitual. Então, assim, o que são consideradas fontes de emissão? Bem, Maurício, a gente já vem conversando sobre isso há alguns podcasts, né? Uhum. A gente tenta repetir e colocar eles de forma diferente para que fique bem entendível, né, para todo mundo. Uhum. Então, a gente tem as fontes antropogênicas. Vixe, meu pai eterno! São as fontes fixas, né? Uhum. Elas são as fontes onde a gente consegue medir, né? Que são fontes, vamos dizer assim, feitas pelo ser humano. Uhum. E tem as fontes naturais. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente não tem uma interferência grande, mas são dos vulcões, né? Que entram em erupção. Mas, às vezes, acontece, e agora recentemente aconteceu, de algum vestígio de massa vulcânica, né, que foi liberado na atmosfera, que atingiu aqui o Brasil. Mas a gente só percebeu por conta do sol, enfim, mudou a cor do sol e a gente teve essa interferência aí das massas vulcânicas. A gente nunca falou sobre esse negócio de vulcão, né? Mas existe, né? E, enfim, são fontes de emissão naturais, né? E que são provenientes dessas fontes. A gente tem as fontes que vêm da agricultura, que são dos animais, né? Dos bovinos, que são ruminantes, né? E eles, na verdade, falam das flatulências do boi, né? Mas, na verdade, não são as flatulências, é o arroto, né? E ali ele libera os gases que são provenientes do efeito estufa. Rapaz! Minha gente, esse podcast aqui começou bem. A gente nunca falou tão especificamente sobre fontes de emissão. Isso. Fontes de emissão, claro, de poluentes, né? De potenciais poluidoras aí do nosso meio ambiente. Rapaz, eu não sabia não. Que o vulcão tinha essa importância toda. Agora aqui, o arroto do boi. Explica de novo esse negócio aí, Thiagão. É porque é o seguinte, dentro do intestino do boi, né? Ele fica... fazendo a transformação do alimento dele, né? Uhum. Ele precisa quebrar as fibras para que isso se transforme em alimento. E aí o boi ele tem 2 estômagos. Uhum. E ele consegue colocar isso para fora, por isso que ele fica mastigando como se fosse um chiclete. Ruminando, né? Ruminando, mesmo, como você disse. Ele come e depois ele volta e mastiga novamente e vai pro segundo estômago, vamos dizer assim. E ele libera esses gases através da boca dele. Enfim, e hoje o Brasil é um dos países que tem um número maior de animais, né? Da pecuária. E é a segunda maior fonte de emissão de monóxido de carbono são através desses animais, né? E aí tem que estar ligado nisso também. Nosso editor de vídeo, Tom, você sabia disso, Tom? Rapaz, tá por fora, né? Ambimed também, questão de biologia, essas coisas aí. Exatamente. Uma outra fonte de emissão são as queimadas, né? Que
normalmente é feita, algumas vezes controlada, outras vezes não, mas essas fontes de emissão são as fontes não controladas, que a gente chama. E tem as fontes controladas, que são os automóveis, né, que assim, ele entra num plano de... que é os órgãos ambientais, eles devem ter um plano, que é o monitoramento do podcast que a gente falou agora há pouco. O órgão ambiental ele tem que preparar esse plano, e ele tem um plano veicular de emissões, que o órgão ambiental tem que identificar quantos veículos passam nas avenidas, e a gente faz uma estimativa de emissão desses veículos. E tem as fontes pontuais, que normalmente elas são colocadas ou inseridas em indústrias. E aí a gente tem o controle, porque através dessas fontes a gente consegue fazer os monitoramentos de emissões atmosféricas. E quando a gente não consegue realizar o monitoramento das emissões atmosféricas, a gente realiza o monitoramento da qualidade do ar daquele empreendimento. Então, a gente consegue monitorar a qualidade do ar dessas fontes de emissão através de algum tipo de monitoramento. Tá. Mas tem também aquelas fontes fugitivas, que são aquelas fontes que dentro da indústria não são controladas. Porque às vezes imagina que a gente tem uma indústria com várias tubulações e uma válvula abre, outra válvula fecha. E nessa abertura e fechamento de válvula, pode ser que tenham umas fontes fugitivas. Então, essas fontes de válvula, por exemplo, sai algum vestígio de gás, enfim, e não são controlados. E assim, na maioria das vezes, eles entram no cálculo, entendeu? Tem tanques também, os tanques podem ser abertos ou fechados. Então, são fontes fugitivas que também entram no balanço, vamos dizer assim. A gente, na engenharia química, a gente faz o balanço de massa das fontes de emissão. Então, as fontes controladas, que são as chaminés, a gente consegue fazer pontualmente nessa leitura. Porque tá saindo gás. Saindo gás, a gente vai lá e coleta esse gás. Mas as outras fontes, que são as fontes não controladas, as fontes fugitivas, a gente consegue colocar isso num balanço. Através de cálculos, a gente consegue identificar quanto aquela fábrica está emitindo, entendeu? Como a gente, né, assim, foi bem legal que a gente trouxe biologia, trouxe, sei lá, geografia, sei lá como é esse negócio do vulcão aí todo aí. Thiago, a gente percebe também que até em outros podcasts a gente comentou, então, por exemplo, uma estrada de barro que não foi pavimentada, claro, e aí de repente passou um carro e aquele material ali do que está na estrada, o barro, o que está ali sobe, né? Isso também é uma fonte de emissão ou não? Isso também é uma fonte de emissão, são as fontes de emissão de vias não pavimentadas. E isso pode acontecer também dentro das indústrias, né? Que, assim, a maior parte de mineradoras, a gente consegue... vou dar um exemplo, né? Numa mineração de cimento, ou numa fabricação de cimento, onde a gente precisa fazer uma mineração de algum tipo de mineral que compõe o cimento. Então, a gente coleta esse mineral através de caminhões, e imagina aqueles caminhões enormes. E eles têm que fazer o percurso até a fábrica. Perfeito. E normalmente esses percursos eles não são pavimentados. E toda vez que o caminhão passa, leva aquele material, e a gente precisa realizar os monitoramentos dessas fontes também. Que aí são os monitoramentos da qualidade do ar, entendeu? E continuando aí a trajetória do caminhão, a gente vai fazer a britagem desse mineral e ele vai ser depositado e a gente chama nas pilhas, que a gente chama de pilhas, né? Aquele negócio que a gente vê nos comerciais, que é um negócio jogando... Isso, como se fosse um braço, né, jogando. São esteiras transportadoras que depositam nessas pilhas. E essas pilhas também, elas são consideradas fontes de emissão. São fontes de emissões abertas, né? Bate um vento ali e tá saindo o material. Aí assim, a gente tem as formas de controle desses tipos de emissões. E cada fonte de emissão tem o seu tipo de controle. A não ser que seja uma forma, como eu falei dos vulcões, aí a gente não controla. Enfim, o vulcão entra em erupção, ele vai... na verdade, ele não atinge só a atmosfera, ele ultrapassa a atmosfera e, enfim, isso é jogado muito, muito, muito distante.
E aí a gente não tem controle. Tá, a questão do boi lá também, não tem controle. Não tem de repente controle. aconteceu uma queimada espontânea, sei lá, de repente... Até criminosa mesmo, a gente não tem muito controle. Não tem como controlar a queimada porque, enfim, às vezes a gente faz uma queimada controlada, como o exemplo da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, que ainda em alguns lugares é feita a queimada controlada. Então, existem caminhões do bombeiro para acompanhar, o bombeiro da indústria mesmo, bombeiro civil, ele acompanha aquela queimada, a queimada é feita por lote, mas é uma tendência de diminuir essas queimadas controladas na cana-de-açúcar. No sul, posso dizer com toda clareza que 80% a 90% das indústrias de cana-de-açúcar não queimam mais. Já não usa mais. Já coleta a cana crua, vamos dizer assim, através da colheitadeira, enfim, não precisa mais da queimada para ter o corte, enfim, que é alguma operação mais voltada para o Nordeste. Então mesmo. já diminuiu uma das fontes de emissão de poluentes. Já diminuiu bastante. Queimada de floresta, essas coisas que a gente não controla, que é uma fonte que não é desprezível, né? É uma fonte gigante mesmo. Então, mas já na indústria a gente já consegue. Então tá lá o braço jogando, empilhando material, né? Isso. Deve ser por isso que chama pilha, eu não sei não, tô aqui chutando, né? É verdade. E aí depois o material daquela pilha vai para o processo industrial e aí vai se transformar no material. E na pilha a gente já tem um controle. É assim, se o vento bater e levar para outro lugar, a gente pode pulverizar. Hoje a gente trabalha com vários polímeros. O polímero eu vou falar de uma forma mais simples de se entender. É como se fosse plástico. A gente joga plástico por toda a pilha, porque assim, às vezes a gente só precisa abastecer aquela pilha uma vez no dia. Abasteceu, dá um banho de polímero que fica como se fosse um plástico, envolve a pilha e ela só é desfeita quando você coloca novamente ou quando você tira material dessa pilha para levar para outro lugar. Então, e aí esse polímero não vai interferir provavelmente no processo, não interfere em nada. Esse mesmo polímero a gente pode colocar nas estradas, nas vias não pavimentadas, para diminuir essa emanação de poluentes de material particulado, né, quando os veículos passam. Então, são maneiras de a gente coibir essas fontes de emissão, né? Tiago, parece muito o que a gente faz, né, naquela casa de praia que a gente não vai faz 3 anos, 4 anos, que às vezes a gente joga uma aguinha para antes de varrer, né? Porque se varre, faz uma poeira danada. Pronto, é o mesmo sentido. Mas por aí, né? Interessante. E aí agora vamos cada vez mais para os processos industriais, né? Então, assim... então quer dizer que o próprio gestor ele tem várias alternativas para controlar as fontes de emissão que são controladas, né? Exatamente. Então você falou aí do polímero, né? Que nas pilhas meio que protege, né? Isso. E para falar assim, pensando aqui, né? Como administrador agora, né? Que sou, né, Tiago? Se bate o vento e joga fora o recurso que eu estou empilhando, que eu vou usar... Então quer dizer que eu estou economizando, né? Exatamente. Estou deixando de perder dinheiro pro vento. Exatamente. E às vezes a gente não consegue nem coletar depois, né? Porque assim, a depender da pilha e do tamanho do local, né? Porque às vezes alguns tipos de pilhas, quando são minérios especiais, eles meio que encapsulam, entendeu? Coloca isso dentro de um galpão gigante para não ter essa interferência de ventos e, enfim, do sol, para... Não perder dinheiro. Exatamente, para diminuir a umidade do produto, enfim. Esses produtos eles são bem trabalhados, entendeu? Bem pensados para que isso não ocorra. E aí, então, isso quer dizer que, né, caminhando nessa linha, o gestor ambiental ele tem formas de controlar isso, né? Tem. Beleza, então a gente falou da pilha, do polímero. Eu fico imaginando que também deve ter, por exemplo... uma fonte de emissão de algum tipo de material que vá para o rio. Aí faz o quê? Faz um filtro? Como é que é, assim, essas isso, coisas? Quando a fonte de emissão ela vai para o corpo hídrico, né, para o rio, a gente precisa fazer um tratamento antecipado. O que é que está se fazendo muito hoje é o reuso dessas águas que são liberadas para o rio. Então, vou dar um exemplo. Essa água vem do processo industrial e a gente faz um tratamento, às vezes um tratamento até barato mesmo,
Só um tratamento simples, e a gente pode utilizar na irrigação das plantas ali da indústria, pode utilizar na água do vaso sanitário, pode utilizar para lavagem dos ambientes da indústria. E acaba que essa água, a gente chama de água de reuso, ela faz com que você economize numa água potável que você estaria colocando ali, entendeu? Então a gente tem que pensar muito nessas questões, entendeu? Falando um pouquinho de emissões atmosféricas, tem fontes que ela sai direto do processo e vai direto para a atmosfera. E ali, a depender do tipo de material que ele está usando, ele está jogando fora o produto dele. E aí a gente coloca um filtro, vamos dizer assim. Pode ser um filtro de manga, um lavador de gases, enfim, um precipitador eletrostático, a depender do tamanho, para ele recuperar o que está sendo jogado fora, né? E inserir novamente no processo. Claro. E aí a gente não perde tanto o que é de essencial para ele. O recurso, né? A matéria-prima, talvez. A matéria-prima, né? exatamente. Ô, Thiago, então isso quer dizer também, né? Estou aqui trazendo agora para a nossa realidade dos monitoramentos ambientais. Então isso quer dizer também que para cada tipo de fonte de emissão deve existir um monitoramento ambiental diferente. E como é que funciona essa ligação entre os monitoramentos ambientais e as fontes de emissão? Bom, os monitoramentos, eles dependem das fontes, né? Então, cada fonte tem o seu tipo de monitoramento. Fonte de emissões atmosféricas tem um tipo de monitoramento. As fontes de águas têm o seu tipo de monitoramento. As fontes às vezes a gente tem fontes de solo e tem o seu tipo de monitoramento. Cada indivíduo tem o seu tipo de monitoramento, entendeu? E aí a gente vai trabalhando em cima disso. E cada uma dessas tem a sua especificidade. Por exemplo, se eu trabalho com chumbo, eu tenho que fazer monitoramentos relacionados ao chumbo. Não adianta eu inventar e fazer outros tipos de monitoramentos, porque naquela realidade o que preocupa mais é o chumbo, entendeu? Se eu tenho muita emissão de SO2, não adianta eu fazer monitoramento de chumbo. Não adianta eu fazer monitoramento de material particulado. Eu tenho que focar no que é principal, entendeu? Daquela fonte de emissão. O que acontece muito é que às vezes uma desqualificação, ou às vezes o próprio gestor sabe o que é que ele está emitindo, mas ele não quer entrar em embate com o órgão ambiental. O órgão ambiental pediu, então eu vou fazer. Mas às vezes uma conversa na mesa e informar ele, aqui você pediu esse tipo de monitoramento, mas não convém, porque eu não tenho emissão de chumbo. E para que eu vou fazer um monitoramento de chumbo? E aí a gente tenta conversar com o órgão ambiental e informar ele, porque é uma troca, né Maurício? Sim. Eu acho que o órgão ambiental tá para contribuir com o meio ambiente, mas ele também, eu acho que entende. A partir do momento que eu falo, que eu informo, olha, a minha fábrica, a minha indústria produz isso, a gente trata desse jeito. Você pediu um monitoramento aqui que não tem muito a ver com o meu processo. Então, vamos negociar aqui, eu vou monitorar isso essa vez, mas da próxima vez a gente não monitora mais. Enfim, para ter uma regulamentação aí, entendeu? De repente faz se preciso for, um tempo, né, de periodicidade. Isso. O que acontece muito com relação aos monitoramentos da qualidade do ar são as repetições desses monitoramentos, né? Então, a fonte de emissão seria... Aí a gente tem que chamar a indústria, né? Porque os monitoramentos da qualidade do ar, a gente faz esse monitoramento fora do site industrial. Então, todas essas fontes de pilha, de chaminé, de fontes de válvulas que eu falei, de tanques, enfim, elas são monitoradas através do monitoramento da qualidade do ar, que é fora das mediações da indústria, entendeu? E ali a gente tenta rastrear tudo que foi feito de emissão para aquele ponto. E aí a frequência desse monitoramento é muito importante. E a gente vem sempre frisando isso. Hoje a realidade do Brasil é o monitoramento ser realizado de 6 em 6 dias. Mas a gente já encontrou e já fez, inclusive, monitoramentos diários para entender o que é que acontece, para depois tomar uma atitude, entendeu? Então vamos entender aqui, vamos realizar 2, 3 meses de monitoramentos diários, e aí a gente faz análise dia a dia, o que foi que aconteceu,
e coloca isso em gráfico e interpreta o que foi que aconteceu durante esse mês. E a partir de agora dá pra gente realizar um monitoramento de 6 dias. A partir de agora vamos aumentar de 15 em 15. E aí a gente vai entendendo o que é que está acontecendo. Para não realizar somente um monitoramento e dizer, não, isso é o que está dando aqui e acabou. E dar as costas para esse tipo de... Ô, Thiago, a gente assim, aprofundando cada vez mais sobre fontes de emissão, né? Até porque em outros podcasts, né, como você comentou, a gente falou por cima, né, sobre fontes de emissão e tal. Mas agora, especificamente falando sobre esse tema, e aí eu estou me colocando aqui no lado do gestor, né? Então, assim, como é que eu faço para entender melhor sobre as minhas fontes de emissão? Porque pode ser que um dos nossos ouvintes agora, aqui do nosso podcast, pode estar pegando a pasta ambiental agora. Sim. E aí? Que é a orientação que você dá para uma pessoa que chegou agora na pasta e, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Você falando aí, eu lembrei da minha época de estagiário, né? Assim que eu entrei na indústria, eu disse, caramba, o que é que eu vou fazer aqui e tal? Mas assim, eu acho que o principal é você pegar do início ao fim do processo. Vamos estudar do início ao fim do processo, o que é que acontece? Como é que acontece aqui? E ele mapeando isso. Vamos lá, no início, porque na minha cabeça tá muito meu estágio agora. Numa fábrica de cana-de-açúcar. Beleza. Vai entrar o caminhão de açúcar ou de cana, a gente vai fazer aquela pré-análise. Aqui, nesse momento, o que é que acontece? Quais são as emissões, quais são as fontes, o que é que eu posso monitorar? E aí vai para a pesagem do caminhão. O que é que acontece aqui? Etapa por etapa. E até ele chegar numa conclusão, entendeu? Normalmente se faz monitoramentos. Quais são as fontes de emissão? Aí a gente tem que falar das fontes de emissão atmosféricas dentro da indústria. Normalmente são as chaminés. Beleza, que é por onde, né, tem o forno, por onde tá saindo a fumaça. Um forno, uma caldeira, enfim, tem várias fontes de emissão através das chaminés. Emissões atmosféricas, beleza. Fechou. Mas das emissões atmosféricas eu preciso também cuidar da qualidade do ar da região. Então eu tenho que fazer o monitoramento da qualidade do ar dessas fontes atmosféricas. Beleza, fechou. Aí agora eu vou fazer quais são as outras fontes de emissões. São os veículos que fazem parte do transporte, são as vias não pavimentadas dentro da indústria, que normalmente tem vias não pavimentadas, são as pilhas, e aí eu tenho que realizar o monitoramento dessas fontes. Falam de emissões atmosféricas, mas tem outras fontes, que são as águas que são utilizadas nos processos industriais. A gente tem que saber de onde ela está vindo e para onde ela está indo. Onde que passou. Qual o fluxo, onde ela é despejada, como é que está a fonte de recebimento dessa água, se ela está boa, se ela está ruim. E aí tem uns períodos que a gente consegue realizar esses monitoramentos também. Falando de emissões atmosféricas, a gente tem períodos, por exemplo, vou citar aqui a caldeira. A caldeira tem a partida, tem um ponto médio ali onde a fábrica não está funcionando por completo. Beleza. E tem o ponto máximo. Tá 100% de produção. Tá funcionando tudo, eu tenho que colocar o máximo de combustível dentro da caldeira para que ela suporte toda o volume de produção. Volume de produção, exatamente. Beleza. Então ali eu preciso ter visão desses estágios de cargas, né, vamos dizer assim, e cada carga, o ideal seria a gente realizar um monitoramento de cada carga, entendeu? E aí a gente fica esperto. Quando tá dessa forma, eu consigo esse resultado. Quando tá dessa forma, eu consigo esse resultado e aí fazer esse paralelo entre a produção e as emissões. E quando a gente faz isso, é a hora que entra a economia, que a gente tava falando lá. Da fonte de emissão, a gente consegue economizar quando a gente consegue padronizar isso. Então, quando o gestor perceber que há um movimento de massa de produção baixa há muito tempo, ele vai saber que vai consumir mais. Porque ele está emitindo mais, ou então, através desse balanço entre quantidade de combustível e como essa reação está ocorrendo dentro do processo, ele consegue identificar através dos monitoramentos, fazendo um trabalho de trás para frente, entendeu? Como é que está acontecendo para trás. Então, quanto mais monitoramentos eu tiver,
melhor conseguir identificar o que está acontecendo lá Claro, eu atrás. vou ter mais dados e a gente vive dizendo que os números não mentem, né, Tiago? Os números não mentem de jeito nenhum. É interessante a gente falar de fontes de emissão dessa maneira porque para o gestor leigo, né? E claro, sem assim, comentários mais específicos, mas o pessoal lá da compra da indústria, né? Ele quer obedecer só é a função dele, né, Tiago? É o parâmetro dele. É né? o parâmetro dele ali, é o que ele tem que fazer, é só contratar, né, o monitoramento, principalmente voltado para as condicionantes, né, para as questões obrigatórias ali, né, da compulsoriedade, sei lá como é que chama. Mas a gente está vendo que é importante também o monitoramento das fontes de emissão para que a gente consiga trazer essa economia para a indústria, né, Tiago? Exato, porque às vezes o barato sai caro, né, Maurício? Aquele negócio que a gente já estava conversando, que às vezes você realiza um monitoramento só porque tem na condicionante e escolhe o menor preço, enfim, para bater uma meta de compra, né? Sim. Porque existe, a gente sabe que existe, mas sendo que na frente pode acontecer de que o próprio órgão ambiental Não viabiliza, pronto. Vai dar um jeito aqui. Não viabiliza o monitoramento, porque às vezes é um monitoramento que, por exemplo, não é acreditado. Hoje a Ambimet tem a acreditação em monitoramento de emissões atmosféricas e qualidade do ar. E aí o órgão ambiental diz, não, o monitoramento não é acreditado, então eu não quero esse tipo de monitoramento. Então fez da maneira incorreta. Fez da maneira que não é permitido, ou fez de uma maneira fora das normas, fora das normas, muito rápida, ou entregou muito rápido. Então, enfim, às vezes acaba que o próprio órgão ambiental entende que aquele tipo de monitoramento não era para ter sido feito daquela forma. Então vai fazer de novo, então. Vai fazer de novo. E faz com quem entende logo que é melhor. Então a gente conversando sobre isso é interessante porque assim, eu gosto muito dos nossos podcasts quando a gente fala bastante assim. Nós sempre falamos, né, do caminho do poluente. Isso. A gente sempre fala do caminho, do passo a passo na indústria. E a gente assim, a fonte de emissão é um momento que está saindo ali, né? Exatamente. Mas é interessante, Thiago, porque quanto mais a gente conseguir ter segurança nesse processo, melhor para nós. Enquanto gestores ambientais, né? Então eu fico imaginando, né, me colocando na posição de um gestor ambiental. Então, assim, acho que a primeira coisa, evitar, né? Só fazer o monitoramento quando é solicitado, obrigatório. Então, assim, se a gente conseguisse colocar uma cultura que a gente precisa colocar os monitoramentos ambientais, a gente precisa aumentar os nossos controles também para trazer essa segurança na operação, poxa, show de bola. Show de bola, porque assim, a gente consegue, né, Maurício? Quanto mais você monitora, quanto mais você tem esses dados na mão, você consegue argumentar. Olha, não é porque você está poluindo, eu tenho meus resultados aqui. Fiz monitoramento tal dia, tal dia, tal dia. E aí a gente consegue colocar isso à mesa, entendeu? E não fica aquele negócio que a gente não gosta, né, de não trabalhar com transparência. Fica um negócio transparente, não. Realizei monitoramento nesse dia. No dia que ocorreu esse período, esse equívoco aí, foi o processo e consegui responder. No processo a gente teve tal e tal problema e por isso aconteceu esse fato. Mas durante os outros dias realizei monitoramentos e tava tudo ok, entendeu? Beleza. Ô Tiagão, mas aí você falou um negócio que eu acho que chamou minha atenção aqui, que é esse negócio da acreditação. A gente tá falando de fonte de emissão, o que são as fontes de emissão e tal, isso, aquilo, mas assim, provavelmente deve ter norma para dizer como é que faz esse negócio aí, que foi o que você acabou de comentar. Como é que funciona para os laboratórios que vão analisar esses materiais que saíram dessas fontes de emissão? Porque aí você olha lá para a fonte de emissão, então tá bom, então é só subir na chaminé, pegar lá e acabou. Não é assim não, né? É mais complexo do que se imagina, né, Maurício? Quando a gente conversa com as pessoas, a gente tenta falar da maneira mais simples para que isso seja entendível. Então, as fontes de emissão, elas, como você falou, são fontes onde sai esse poluente. A gente consegue realizar a coleta desses poluentes, aí tem um equipamento específico, enfim, tem que ter 2 pessoas para realizar esse tipo de monitoramento
E aí, a confiabilidade desse monitoramento, ela reflete nas acreditações, entendeu? Então, quer dizer, a equipe, a empresa é acreditada na coleta, acreditada na coleta. Opa, já é um ponto positivo. Tá. Porque a gente sabe que aquela coleta ela é muito importante e ela é difícil de ser feita. É difícil de cumprir cada requisito, entendeu? Tem uma metodologia. Tem uma metodologia, tem tudo. E, enfim, aí você tem que cumprir a risca para que você tenha os resultados confiáveis. Então, a partir do momento que a gente coleta essas amostras, elas são levadas para o laboratório e é feito um outro procedimento lá. Em bancada, vamos dizer assim, mais fácil de se trabalhar. É complicado com relação aos controles. Controles de laboratório é bem difícil de fazer, você bem sabe disso, né? Mas quando a gente realiza esses controles e realiza uma análise e tem certeza daquele resultado, a gente informa ao cliente porque cumpriu uma série de requisitos até chegar lá, entendeu? E aí é importante frisar isso também. E a partir do momento que você faz um monitoramento bem feito, aí você consegue jogar esses dados num software que a gente chama um software de modelagem matemática para realizar a dispersão atmosférica. Beleza. Você só consegue setar esse valor se você fez um monitoramento bem feito. Se fizer um monitoramento mais ou menos, vai ficar mais ou menos. Exatamente. Não vai dar o resultado ideal, não vai dar o resultado correto. Então, quer dizer, você realiza esse monitoramento na fonte de uma maneira correta e, se puder, de uma maneira acreditada. Então, a confiança é gerada por isso, né? Porque é um organismo externo que vai fazer esse tipo de avaliação e, enfim, são pessoas especialistas que também fazem esse tipo de avaliação. E a partir do momento que essa avaliação vem, você tem a certeza de que aqueles monitoramentos estão saindo de uma forma correta. Show! Equipamentos calibrados, tudo certinho. Então, aqueles dados, eles podem ser utilizados para várias coisas. Como eu falei, inclusive, para o monitoramento ou para a realização da dispersão atmosférica. Depois que você faz a dispersão atmosférica, você localiza o ponto de qualidade do ar e aí é aquele ponto ideal, é o ponto onde o estudo fez com que esse ponto fosse localizado de uma forma bem feita, porque você acredita naqueles resultados, entendeu, que foram coletados, e a partir do momento que você coloca o equipamento no lugar, que foi feita uma dispersão correta, o monitoramento foi feito da forma correta, a gente chama aqui, foi batata, né? Foi batata. Pode coletar que o valor é aquele mesmo. Ô Tiagão, e aí, veja só. Então quer dizer que a indústria tem uma série de fontes de emissão, né? Provavelmente cada fonte de emissão também afeta o meio ambiente de maneira diferente. Né? Então, como é que isso acontece, né? Então a gente já percebeu que a pilha, a pilha lá e a fumaça, subiu a fumaça, eu tô vendo a fumaça, isso, né? A do Rio foi lá no Rio, mas aí assim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso para entender assim, a complexidade de todos esses itens das fontes de emissão. Existem mais fontes de emissão? Existe uma centena de fontes de emissão. A gente falando só de indústria, você pode citar a tabela periódica inteira. Mas aí, como a gente tinha conversado, não dá para a gente realizar o monitoramento de todos os itens da tabela periódica. É limitado, porém são difíceis de serem monitorados e a gente pode ser muito específico e acabar errando. Mas cada fonte de emissão, ela tem um sentido, entendeu? Por exemplo, vamos lá para a indústria de cimentos. Qual é o possível parâmetro a ser monitorado? A gente já vai em cima do material particulado. Tem que ter o monitoramento do material particulado em alguns tipos de fonte. Na maioria das fontes, eu posso até dizer, na totalidade das fontes da indústria de cimento, a gente tem que realizar um monitoramento de material particulado, porque a gente sabe que é um dos itens. Sim. E a partir do momento que você realiza esse monitoramento, você controla ele, né? Porque monitoramento é uma coisa, o resultado é outra. E depois que esse resultado é visto de várias formas, de maneiras diferentes, e a gente consegue controlar esse tipo de resultado, a gente entende que os outros parâmetros, os outros índices, vamos dizer, que talvez a gente não monitorou, eles estão abaixo. Perfeito. E cada poluente ele atinge a fauna, a flora e a população que está ali ao redor dessa fábrica de uma maneira diferente. O SO2 pode gerar a chuva ácida, por exemplo. O SO2 combinado com a umidade da atmosfera
gera o H2SO4, que é chuva ácida. Chuva ácida. O NO2, do mesmo jeito, pode gerar chuva ácida. Enfim, e gerar o ozônio, que é pior ainda. O ozônio, ele atinge a camada de proteção de UV, né, da Terra. Enfim, pode causar aquelas buraco da camada de ozônio. Ele vem através disso. Enfim, a gente pode... E ele é nocivo para o organismo humano, enfim, e dos animais que fazem parte da composição daquelas indústrias, entendeu? Então é isso, a gente tenta controlar e tenta olhar para esses parâmetros, os principais parâmetros, porque a partir desse momento a gente entende que tudo abaixo disso está sendo controlado. Se entendeu? Eu controlei esses, os outros... Ô, Tiago, mas aí, por exemplo, a Ambimed tem algum tipo de serviço para ajudar a fazer essa lista? Porque eu imagino um gestor ambiental, meu Deus do céu, chegou lá uma indústria gigantesca, 200 mil chaminé, um monte de coisa saindo ao mesmo tempo, um monte de pilha. E aí? Assim, o que eu faço primeiro, né? Assim, a gente está conversando sobre isso, né? Assim, existe um serviço da Ambimed para ajudar nisso ou não? Ou é mais específico mesmo o monitoramento? É mais específico o monitoramento mesmo, mas sendo que a gente está aqui para ajudar, né? E a gente ajudando, tentando ajudar as pessoas, a gente consegue, a gente ajudando, elas ajudam outras pessoas e todo mundo se ajuda de uma forma mútua, né? Vamos dizer assim. Mas sendo que a gente ajuda muito o gestor ambiental quando eles estão nessa Tipo, faz um checklist fase. Das fontes? Exato. Como é que é? Tem algum nomezinho específico? Isso. A gente, para realizar a dispersão atmosférica, a gente precisa fazer essa lista de fontes que normalmente tem na fábrica. Então, esse é um tipo de serviço que a gente faz para realizar a dispersão atmosférica. Mas a gente já fez esse estudo, não. O cliente disse, não, eu só quero o estudo, só quero a lista de fontes da minha fábrica para eu apresentar ou para eu estudar melhor, tal, me ajuda aqui. A gente vai lá e faz esse tipo de serviço, entendeu? Tá. Mas assim, é uma lista que você, como eu falei lá, o nosso técnico, ele vai acompanhando do início ao fim o processo, né? Independente do tipo de processo da fábrica, ele vai acompanhando de início a fim para identificar de emissões atmosféricas, quais são as fontes possíveis de monitoramento dentro daquela fábrica. E aí a gente vai para a chaminé e localiza aquele ponto e faz em AutoCAD quais são as fontes e pontua onde é que deve realizar o monitoramento. E às vezes eles têm, por exemplo, processos que não são colocados em chaminés, né? São processos abertos, vamos dizer assim. E isso também a gente consegue contabilizar para colocar isso no software e mostrar ao cliente aonde e como ele deve estar... Quais são as fontes que precisam ser... Exato. Essas fontes precisam realizar monitoramentos, mas essa fonte a gente não consegue realizar monitoramento, mas consegue calcular como é que ela deve ser, ou como é que ela está se comportando, entendeu? Através de cálculos. E não de monitoramentos. E aí a gente também faz isso, entendeu? Aí é um estudo mais detalhado da fábrica. E quando a gente consegue fazer e quando é solicitado, né? E com isso a gente consegue fazer um estudo perfeito, vamos dizer assim. Sim, porque aí dá segurança, né? O gestor ambiental ele fica mais seguro no trabalho dele, porque ele sabe especificamente o que é que precisa, quais são os itens. Aí quando ele tá meio perdido, ele chama a gente, ele vai lá e pontua para ele. Eu gosto assim, coisas que só a Ambimed resolve, viu? Tiagão, fontes de emissão, super tema assim, maravilhoso, né? Que bom que a gente trouxe esse tema para um podcast específico, né? Porque a gente já falou tanto sobre... Eu vou até fazer uma provocação aqui, que eu acho que a gente devia fazer um podcast específico só para parâmetros. Só parâmetros, porque assim a gente fala, meu Deus do céu, não sei o que parâmetro. E aí hoje a gente esclareceu esses itens aí sobre fontes de emissão, que eu acho que é um tema muito interessante, muito importante para o gestor ambiental, e que bom que a gente conseguiu um podcast específico para ele. E você, gestor ambiental, que está assistindo, não só o gestor, mas os estudantes, né, Tiago? Isso. Né, das engenharias aí como um todo. Então toda a nossa audiência, não esquece não, viu?
se inscreva aqui no nosso canal, dá aquele like, compartilhe esse conhecimento, porque, minha gente, isso é importante aqui para nós, para fazer o canal crescer, para que a gente leve cada vez mais informação aí para mais pessoas. E, claro, comente aqui o que você gostou, o que você não gostou, se já estudou sobre fundos de emissão, deixa aqui seu comentário aqui e, claro, deixa o sininho ativado aí para o YouTube te avisar todas as vezes que tiver coisa boa aqui no canal. Tiagão, considerações finais sobre emissão, sobre fontes de emissão. Maurício, assim, parece até um assunto básico, né? Mas que tem muita procura. Muitas pessoas me procuram só para perguntar isso, entendeu? Então, foi bom que a gente conversou. E, assim, fica aberto o canal, né? Para que quem quiser tirar mais dúvidas sobre isso. E o que eu não souber, a gente procura os amigos, né? E conhece muita gente por aí, os amigos podem ajudar também. Mas fica aberto aqui o canal, né? Quem quiser entrar em contato com a gente, aí não esqueça, viu? suporte@ambimete.com.br. É só mandar um e-mail pra gente e a gente entra em contato e ajuda, enfim. Tá aqui aberto o canal para quem quiser e quem puder tirar dúvida ou fiquei com dúvida em tal assunto, me fala aqui como é um pouquinho, aí a gente conversa e desenrola aí para passar pro pessoal qual a melhor informação, né, Maurício? Tá coisa boa. Minha gente, esqueça não, viu? Dá uma força aqui pro nosso canal, curta, compartilha, não esqueça não, viu? E olha só, continua acompanhando a gente porque logo, logo tem mais. É isso aí.